Segundo o resumo comentado da Bíblia, espero que tenham ouvido o nosso primeiro resumo. Vamos falar do nascimento de João Batista. Leiam Lucas capítulo 1, versículos 5 a 25. Um anjo comunica pessoalmente com Zacarias. Novamente uma comunicação espírito e humano, espírito e encarnado, e anuncia que finalmente ele, Zacarias, terá um filho e será cheio de Espírito Santo, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Esta vinda de Elias está no livro de Malaquias, o último livro, último capítulo e os últimos versículos do Velho Testamento. Malaquias capítulo 4, versículos 5 a 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Está claríssimo duas coisas nessa passagem. Primeiro, prova novamente que temos Espírito, e o Espírito encarna, e nesse caso específico que o Espírito reencarna, e iria reencarnar o profeta Elias. Em Mateus capítulo 11, versículo 14, Cristo diz: é este o Elias que havia de vir. Reencarnou como João o Batista, não tem como negar. E Cristo ainda diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus capítulo 11, versículo 15. Cristo é claro, como foi claro na transfiguração de Jesus. Vamos comentar isso mais à frente. Elias aparece e Jesus confirma mais uma vez para João Evangelista, Tiago e Pedro que João Batista era o Elias e só poderia ser reencarnado. Alguns poderão dizer que João Batista interrogado negou ser Elias, mas também negou ser profeta. E ainda nessa apresentação vamos falar disso. Vamos à visita de Maria a Isabel, Lucas capítulo 1, versículos 39 a 45, onde João, na barriga de Isabel, pula a perceber Jesus na barriga de Maria. Vamos ao nascimento de João Batista, Lucas capítulo 1, versículos 57 a 66, quando Zacarias retorna a falar. Quando o anjo anunciou que Zacarias teria um filho, fez com que Zacarias ficasse mudo e só retornaria a falar quando a criança nascesse. Essa passagem tem em evangelhos apócrifos, testificam e ratificam. Vamos agora em Mateus capítulo 3, versículo 1 a 12, Marcos capítulo 1, versículos 1 a 8, Lucas capítulo 3, versículos 1 a 20, João capítulo 1, versículos 6 a 8, João capítulo 1, versículos 15 a 34, João capítulo 3, versículos 22 a 36, falam de João Batista pregando no deserto da Judéia. Em Marcos capítulo 1, versículo 6, Mateus capítulo 3, versículo 4, mencionam as vestes de João Batista, pelos de camelo e cintos de couro, da mesma forma que é mencionado as vestes de Elias, lá em 2 Reis, capítulo 1, versículo 8. Não tem como negar. Vamos lá, João dizia: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Mateus 3, capítulo 3, versículo 11. Em Marcos, capítulo 1, versículo 7. Lucas, capítulo 3, versículo 16. João, capítulo 1, versículo 27. Menciona que não é digno de desatar as suas sandálias e não levar. Mostra claramente na fala de João o conhecimento da superioridade moral de Jesus, sendo que mais à frente vamos ver Jesus falando de João, onde diz que nascido de mulher ninguém foi maior que João, e que João seria um dos menores no reino de Deus. Mostra claramente que existem diferenciação entre as almas, umas mais evoluídas e outras menos evoluídas. Em João capítulo 3, versículo 31, é claro ao mencionar isso: aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, aquele que vem do céu é sobre todos. Enfim, quanto maior é a pureza do Espírito, maior é a sua autoridade sobre os demais. Por isso
Cristo não tinha problema em expulsar os ditos demônios, enquanto seus discípulos não conseguiram fazer em certo caso. Vamos falar disso mais tarde. Em João capítulo 1, versículos 15, 27 e 30, João Batista menciona o seguinte: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Ou seja, mostra que Cristo já existia antes dele, e sendo ele o Elias, que há aproximadamente 900 anos antes já havia estado na terra, verificamos que os espíritos já existiam há muito tempo e que a ressurreição da forma que ensina não tem nenhuma base lógica plausível. Por fim, os judeus acreditavam na reencarnação, que chamavam ressurreição. No entanto, não sabiam como isso acontecia. Cristo explica isso a Nicodemos em João capítulo 3, versículos 1 a 21. Vamos falar isso em outra apresentação. Vamos agora em João capítulo 1, versículos 19 a 23. João o Batista sendo interrogado por sacerdotes e levitas: quem és tu? João, o evangelista, menciona no seu evangelho que João Batista confessou e não negou: eu não sou Cristo. Continua o interrogatório: és tu Elias? Não sou. És tu o profeta? Não. Quem és? Que dizes de ti mesmo? Eu sou a voz que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Pelo texto é claro que ao dizer que não era o Cristo, confessou e não negou. Já as outras duas perguntas sobre se era Elias ou o profeta, o evangelista João já não faz a afirmativa e deixa claro que Elias negou. E realmente negou, pois foi profeta e era o Elias. Querem desconstituir o testemunho do Cristo, do anjo, do livro de Malaquias e dizer que o testemunho de João interrogado é que é verdadeiro, querendo desmistificar que não existe reencarnação. Por fim, se ainda não estivesse claro a reencarnação, poderíamos dizer que quanto à encarnação de um espírito, vimos a de Jesus e agora a de João o Batista, que é possível um espírito encarnar. Não seria possível ele reencarnar? O que impediria? Que Deus nos abençoe.